La paz de Deus seja com voi. Que a paz de Deus esteja com vocês. Me chamo Isabel Cristina Mota. Estou trabalhando aqui na Itália juntamente com meu esposo Nilson Mota. E agora quero compartilhar com vocês a minha terceira experiência com meu terceiro filho, Felipe. Como eu disse nos vídeos anteriores, eu tenho muitas experiências. Vou tentar resumir um pouco da experiência do meu terceiro filho. Felipe, ele foi um presente de Deus, é um presente de Deus. Como me disse, é um varão valoroso em Israel. Muito dedicado à igreja, muito dedicado à nossa família. É um príncipe, meu filho. E sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez pelo meu filho, pela proteção, por salvá-lo diversas vezes da morte. Mas como eu disse, as experiências que tive com meus filhos, as que mais me marcaram foram quando eu tive para tê-los. E com o Felipe não foi diferente. Felipe, ele ao nascer, ele nasceu antes do tempo. E o que aconteceu? Como eu sempre tive problemas para partorir, né? As minhas duas gravidez foram muito difíceis. Meu marido trouxe a minha sogra para conhecer a Itália também, porque ela é neta de italiano, era neta de italiano, e ela gostaria muito de conhecer a Itália, mas também para ficar comigo no meu resguardo, né? E ficar comigo, eu já estava de 8 meses de gravidez, e justamente acontecia a primeira conferência geral no país da Romênia. O regime lá havia caído, né, de Ceausescu, e agora os irmãos estavam livres para finalmente ter uma conferência todos juntos, né? Então a conferência geral havia escolhido a Romênia para fazer então a sua assembleia. E meu marido, ele iria, né, porque ele era presidente do campo italiano. Então ele providenciou a minha sogra para ficar comigo, porque ele teria 1 mês de conferência, daria para ele voltar, tudo certinho e tal. E só então depois eu teria o meu menino. Mas só que não. O meu filho resolveu nascer antes. O meu marido era na Romênia. E quando havia apenas 2 dias que a minha sogra havia chegado na Itália, e a bolsa estourou e eu tive que ir. E eu falei, e agora? Estou sozinha, porque naquela época éramos pouquíssimos irmãos na Itália, havia só pessoas idosas na igreja, né, onde eu frequentava, e o único jovem também não estava também na conferência. E então eu tive que fazer frente à situação, e eu tive que ir correndo para o hospital. Era de madrugada, chamei um táxi, me arrumei minha bolsa, e só então chamei a minha sogra e falei, sogra, eu estou indo para o hospital porque a minha bolsa estourou. E ela levantou assim com aqueles olhinhos azuisinhos e falou, mas como? Você está de 8 meses, como aconteceu? Eu falei, aconteceu. E eu estou indo. E nisso as minhas filhinhas acordaram, e eu tinha que ter esperado então até às 6 da manhã para poder isso. Eram umas 4 da manhã quando eu passei mal. 6 horas eu esperei 2 horas, porque eu sabia, né, já que não ia nascer tão rápido, e eu fiquei ali sentindo as contrações, esperando. Só que quando eu peguei chamei o táxi, e estava dentro do táxi minhas 2 meninas que não conheciam a avó ainda, estavam desesperadas, gritando, e acordou todo o prédio.
acordou todo o prédio e eu falei pro motorista, por favor, volte. Volte, porque eu senti o choro delas desde a esquina. Eu falei assim, volte, porque eu tenho que buscar minhas meninas, porque elas pensam que eu estou abandonando elas, porque o pai não está, ela não conhece a nona, não conhece a avó, e eu tenho que voltar para buscar. Mas senhora, a senhora não está a senhora não está, a senhora não vai ter neném agora? O motorista estava muito nervoso. Eu falei, não, calma, eu estou bem, e o senhor pode voltar, pode ficar tranquilo. E aí, ele com muito medo, ele voltou comigo e ele falou, esses sud-americanos são malucos, mas tudo bem. Aí eu subi de novo, arrumei as minhas filhas, peguei elas, falei, elas têm que ver onde eu vou ficar, para elas ficarem tranquilas e saber que a mama vai ter o irmãozinho em tal lugar. E eu sei que elas são muito boazinhas, minhas filhas, desde pequenininha. E aí eu mostrei tudo, fui lá. E aí elas ficaram mais tranquilas. E quando eu dei a entrada no hospital, e as enfermeiras estranharam muito e falaram assim, mas o seu esposo? E eu falei assim, não, ele está na Romênia. A elas, você é mãe solteira? Mas eu falei, não, é que ele está na Romênia. Mas você está sozinha? Eu falei, não, minha sogra está ali com as minhas duas meninas. Elas acharam muito estranho, mas tudo bem. Enfim, tive o meu menino, graças a Deus, correu tudo, o parto correu bem. E só que quando eu recebi a telefonada do meu marido chamou para casa, pensando que eu estava em casa, e quem atendeu foi minha filha Ana. E minha filha Ana disse para o pai, né? Ele não sabia, minha sogra não sabia falar italiano, e a minha filhinha, que estudava já na escola, ela falava muito bem italiano, e ela disse assim, olha, guarda, papà sta a viaggiare, la mamma è no ospedale e la nonna non sa parlare italiano. Ou seja, ela tinha respondido que, ó, liga outra hora porque não tem ninguém para falar com você. E meu marido lá na Romênia, que naquela época era muito difícil, não tinha celular, o telefone, ele tinha que pegar uma cabine telefônica, ficar várias horas para poder conseguir ligar, né, para cá, para Itália, até que ele conseguiu, e aí ele soube que eu já tinha tido o meu menino. E assim foi. E Felipe sempre foi uma bênção para nós. Depois eu tive que voltar para o Brasil, nós voltamos para o Brasil por motivos de enfermidade da minha sogra. E quando estávamos no campo de Curitiba, aconteceu uma experiência que eu devo relatar aqui ainda. O meu marido, ele agora era vice-presidente da associação, né, ali do Paraná. E estava tendo uma conferência e ele estava transportando da associação a outro local onde iriam chegar todos os irmãos e tal. Minha casa estava cheia de irmãos, eu estava fazendo, era sexta-feira, eu estava fazendo pão, eu estava toda, né, assim, atarefada, e estávamos naquele corre-corre de conferência, né? Quando eu recebi uma chamada telefônica, e era meu menino Felipe, já estava com 7 anos, e ele falou, mamãe, eu estou bem, tá tudo bem comigo. Aí, de repente, meu marido pega o telefone e fala, olha, Isabel, Bel, olha o que aconteceu. Eu capotei com o carro, nosso carro acabou. Quando ele falou assim, sabe como é mãe, né? Eu tinha acabado de falar com meu filho, mas eu caí desmaiada, porque capotou, meu filho morreu. Veio isso na minha cabeça e aí eu fiquei ali, né, naquela angústia.
Mas aí eu voltei, né? Logo eu falei, meu filho precisa de mim, né? E eu corri foi bem pertinho de casa. O meu marido, ele tinha um pouco antes, ele tinha passado em casa. Ele falou assim, olha, eu vou ao banco. Aí ele tinha almoçado, ele falou, agora eu vou ao banco e vou transportar o último carregamento de colchões, né? E aí meu filho falou, papai, deixa eu ir contigo. E aí, nisso, ele tinha um semáforo que ele era bem no sol. Depois do banco tinha uma árvore, tinha um semáforo entre essas árvores e o sol batia no semáforo. E aí era muito difícil ver se estava verde, se estava vermelho, era muito ruim. E justamente ele olhou para o semáforo e olhou no cruzamento, na rua que cruzava, né? Era uma avenida que era um cruzamento, o carro estava parado. Aí ele falou, então eu estou achando que o semáforo deve estar verde para mim, porque o carro está parado. E no que ele foi, ele não parou, ele só raciocinou assim e foi. No que ele foi, veio uma Blazer e pegou bem de cheio nele, assim, do lado, assim, e ele foi rodopiou na pista, o carro rodopiou, era uma Belina, e ela capotou, e ela foi girando na pista, bateu num poste e se acabou, né? E o meu filho, ele estava dentro desse carro. Mas veja o amor de Deus, como Deus protege nossos filhos, como o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Ele livrou o meu filho, porque o meu filho tinha pedido ao pai, quando parou no banco, falou, papai, deixa eu ir lá brincar com os colchões. E o pai falou assim, mas não conta nada para sua mãe. Porque meu filho sofria de bronquite, e eu falava, olha, cuidado com os colchões, você vai respirar, depois não vai conseguir dormir. Mas aí o pai, né, sempre fez as vontadezinhas dos filhos. O Mota é muito carinhoso com os meninos. E aí ele foi para trás, e por Deus foi essa providência, porque no que virou, no que capotou, no que rodou e no que o assento onde meu filho estava minutos antes simplesmente virou uma sanfona, porque foi justo o lado que bateu, né, no poste. O meu marido saiu ileso, só com alguns cacos de vidro assim, e o meu filho, ele saiu sem problema nenhum. Quando eu cheguei no local, ele estava numa maca com o colar, né, um colar assim, né, para imobilizá-lo, né, porque eles não sabiam, porque eles viram o carro se acabou, deu perda total. E meu filho estava assim, imobilizado, e eu pensava que ele já tinha se quebrado, e naquela angústia eu clamei ao Senhor, Senhor, cuida do meu filho, eu sei que o Senhor livrou ele, mas faça com que nada tenha acontecido com ele. E meu filho não teve nenhum arranhão. Então, nós vemos que o Senhor tem sido muito bondoso comigo e com os meus filhos. Que toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor, que tem livrado meus filhos de tudo, e também meu esposo, que muitas experiências, muitas de livramento. O inimigo, ele tem tentado destruir os filhos de Deus, mas nós temos um Deus poderoso que ouve as orações das mães de Israel. Confie nesse Deus, e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Um beijo.